história da humanidade, sempre apareceram crises que põem em risco a vida das pessoas que amamos ou a nossa própria, ora por conta de guerras, ora por pandemias, genocídios ou fenômenos da natureza. E não foi diferente em 2020. O cenário de crianças brincando, idosos caminhando e uma cidade pujante daria lugar ao cenário de medo do novo coronavírus, nascido em Wuhan, China, que se espalharia para todo o mundo. E a princípio, foi negado pelo Partido Comunista Chinês o surgimento do novo coronavírus. O alerta do Dr. Li Wenliang foi encarado por Pequim como fake news, fazendo com que o médico desse explicações à polícia e tivesse sua licença médica revogada. Segundo informações oficiais, o médico acabou contraindo Covid e morreu alguns dias depois. No dia 26 de janeiro de 2020, a China fecha a cidade de Wuhan, em Hubei, que mais tarde ditaria as medidas que seriam adotadas por quase todos os países do globo. Com a demora de Pequim para avisar sobre a possibilidade de uma pandemia mundial, fez com que tardasse as ações da comunidade internacional sobre o vírus. O Covid chega ao Brasil e, de repente, os jornais começam a noticiar mortes quase diariamente. Do dia para a noite, foi ligado um contador de mortalidade, sem nunca antes ter nada parecido. E para termos uma medida comparativa do Covid com outros eventos e doenças que tiveram um grande índice de mortalidade, vamos colocar os recorridos históricos em uma linha do tempo para facilitar o entendimento. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro evento em que houve mortes em massa, matando 8 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, as mortes causadas pelo exército de Hitler, do Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, exterminou 6 milhões de pessoas apenas pelo simples fato de serem judeus. Stalin, responsável de 60 a 90 milhões de mortes, dependendo da fonte histórica. As causas principais vão desde paredão de fuzilamento, campos de trabalho forçado e fome. Seus episódios mais cruéis, além dos gulags, ficou conhecido por Holodomor, palavra ucraniana que significa matar pela fome. Pol Pot, motivado pela Revolução Comunista, responsável pela morte de 1,5 milhão de pessoas, provocando a morte através de migração forçada às fazendas coletivas, perseguição étnica e proibição de qualquer prática religiosa. Infelizmente, analisando os dados, chegamos à conclusão que o homem é o ser mais letal para a segurança do próprio homem. E como disse Hobbes, o homem é o lobo do homem, e se ele é o lobo, o próprio carrasco, será que todo esse poder centralizado em suas mãos seria a solução? A ideia de que governantes devem tomar a decisão em nome do povo vem do coletivismo. Existem duas formas de tentar fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer, tentando convencer através de ideias ou através da força. A própria pessoa pode usar a força para obrigar, mas muitas pessoas têm um empecilho moral quanto a isso. Ou então, pode pedir para uma terceira pessoa usar a força contra a pessoa que você quer obrigar. Coletivismo é a ideia de que você não tem direitos, a sua classe tem direitos. Você, indivíduo, não tem direito à propriedade. A classe tem direito à propriedade. Você não tem desejos. A nação tem desejos e você se submete à nação. Em outras palavras, se a sua opinião discorda daquilo que considera-se por alguém ser a opinião da classe, da raça, da nação, do país, do coletivo, se você discorda e não quer participar, é ético, moral, aceitável, bom, lindo, forçar você, sob ameaça de morte, a participar. É coletivismo. O coletivo é superior a você. Ah, eu tenho uma necessidade. Não é a necessidade do coletivo. Ah, eu tenho uma ideia. Não é a ideia que nós queremos. Ah, eu quero uma coisa. Não é o que nós queremos dar, não é o que nós queremos ter. Então não vai ter. É radical. É radical no sentido literal da palavra. É uma posição extrema. É uma base de filosofia. Na intenção de não propagação do coronavírus, governadores e prefeitos seguiram as medidas de contenção adotadas pela China, proibindo a abertura de comércios e restringindo o direito de ir e vir, não respeitando a Constituição como é previsto. Entretanto, mesmo que para atender a tão nobre e relevante dever de cuidar da saúde, encontra limites na Constituição Federal. A liberdade de locomoção que garante o direito de ir e vir está estabelecido no inciso 15 do artigo 5º da Constituição, que estabelece que, abre aspas,
É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A expressão, abre aspas, nos termos da lei, ora, a Lei 13.979 de 2020 é lei nacional que regulamenta, dentre outras medidas de enfrentamento ao vírus chinês, como, por exemplo, as compras públicas, as medidas sanitárias aplicáveis em sede de poder da polícia. Não prevê possibilidade de decretação de lockdown. Ela disciplina apenas o isolamento e a quarentena. Então, a lei que a gente tem no país não autoriza ninguém a fazer lockdown. As liberdades podem ser revogadas, previstas em lei, somente com a lei de estado de sítio, em tempos de guerras, e solicitada pelo presidente e aprovado pelo Senado. A Lei número 2654, de 25 de novembro de 1955, artigo 1º, fica decretado o estado de sítio em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias. Artigo 2. Continuam em vigor as garantias asseguradas pela Constituição, com exceção das previstas no inciso 5º, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura. No inciso 6º, é inviolável o sigilo da correspondência. Inciso 11º, todos podem reunir-se. 15º, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém poderá nela penetrar de noite sem consentimento do morador. Inciso 20º, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente. 12º, a prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará se não for legal. Inciso 23º, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Inciso 24º, para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, conceder-se-á mandado de segurança, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. A gente pode ver aqui essas flores que estão na área de entrada do supermercado, estavam sendo removidas, inclusive. Elas estavam aqui expostas já, estavam sendo removidas e lá dentro, inclusive, essas flores foram removidas. Só que um novo decreto apresentado hoje pela manhã permite novamente a venda de flores até a meia-noite de hoje. Medida que, de acordo com o Ibope, causou o fechamento de mais de 716 mil empresas, sendo que 75% dos empregos do Brasil são gerados pelas micro e pequenas empresas, justamente as empresas que não conseguiriam se manter sem estar em funcionamento. O fechamento de comércios resultou em milhões de desempregados, causando a maior taxa de desemprego desde 2012, impactando diretamente até mesmo em cidades inteiras, como no caso de Aparecida. É livre da atividade do turismo religioso, 70% da população desempregada nesse momento. É isso, prefeito? Realmente é isso. Eu acho que nós podemos ter até um pouco mais. Eu acho que é de conhecimento a vocês que a Aparecida, ela perdeu ao longo desses 12 meses 12 milhões de peregrinos. E é bem sabido que a Aparecida é depositária da fé e da esperança do nosso povo. E nossa cidade, ela vive em função da fé. Muitas pessoas estão tendo o destino ainda mais trágico que o desemprego. A morte pela fome aumenta no mundo. E um dos diretores da Organização das Nações Unidas afirmou que o mundo pode enfrentar uma pandemia de fome por causa do coronavírus. O alerta é de David Beasley, responsável pelo Programa de Alimentação da ONU. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele diz que há pouco tempo disponível para uma ação das lideranças mundiais e evitar uma pandemia de fome de proporções bíblicas. A fome pode matar mais pessoas esse ano do que a Covid-19. O alerta é de uma ONG que estima que até 12 mil pessoas podem morrer de fome por dia em 2020. O Brasil está entre os países mais afetados. Para tentar não agravar ainda mais a situação que foi gerado pelo próprio Estado,
o governo federal distribuiu o auxílio emergencial no valor de R$ 600 durante 3 meses, R$ 300 por mais 3 meses e, por fim, R$ 150 por mais 3 meses de duração, longe de ser a solução. A campanha dos artistas e jornalistas da Globo, Fique em Casa, é muito bonitinha. Gente, acabamos de acabar a aula de francês, foi o máximo! A gente vai sair dessa quarentena falando esse francês, meus queridos. Mas elas escondem e ignoram uma dura realidade. É muito mais fácil o cara ter dinheiro e falar que vai ficar em casa, porque ter dinheiro você ficar lá com igual os grandes artistas de televisão, as pessoas da classe alta, por exemplo. Eu sei, se você ficar aí 1 ano, 2 anos parado, não vai ter problema, mas eu quero ver é o povo que tá trabalhando aí. Aqui em casa assistindo filme, tentando me inspirar para escrever. E você, tá fazendo o quê? Infelizmente, para a nossa classe, que depende do trabalho, né, pra gente estar na ativa, infelizmente, ficar em casa não tem como. Impossível. Estou buscando fazer dobradura, que era uma coisa que eu sempre quis fazer e não consegui. Dá pra ficar em casa sem trabalhar? Não dá pra ficar em casa sem trabalhar. As contas pararam de chegar? Não, tá tudo aí. Tá tudo aí? Luz, água. E o emprego, tá fácil de achar? Como é que tá? Não, tá um pouquinho complicado, né? Inclusive tô procurando, viu? Se precisar contratar, Além das falências das empresas e desemprego em massa causada pela violação dos direitos assegurados pela Constituição, os prejuízos também vão muito além disso. Escuelas no hayan podido regresar aún. En una educación, y hablo del caso particular de México, la educación en México no es realmente buena, la educación presencial carece de muchas cosas. ¿Cómo vamos a hablar de una educación a distancia en un país donde la educación presencial ni siquiera es buena? Imagínense a distancia, y donde también tenemos que cuestionarnos en el caso de la educación y incluso del home office, del trabajo en casa, las estructuras de telecomunicaciones en países en vías de desarrollo como lo es México y como lo son gran parte de los países de Latinoamérica, cómo estas estructuras de telecomunicación realmente funcionan para lograr educaciones así. Yo no sé si en una clase a través de plataformas de videollamada como lo son Zoom, si un grupo escolar de 40 alumnos realmente aguantaría que los 40 alumnos tuvieran sus cámaras prendidas. Mientras más cámaras prendidas, más consumo de datos, de información de internet. Entonces esto podría afectar la forma en que se da la clase, más allá de que la clase en sí ya no es buena por ser virtual, ya que se carecen de muchos de los elementos la presencialidad ofrece. Y más cuando aparte te han socializado para ir a la escuela, para estar enfrente de un profesor. Cuando tú aprendiste a estudiar así, de un momento a otro te lo cambian, quieren que sea lo mismo, quieren que pase lo mismo. Esto pasa en todos los ámbitos que hemos mencionado, es decir, cambiar la normalidad no es tan fácil y no sabemos si los costos de esta forma de solución realmente vaya a ser menos costosa. Cuando pones en la balanza, no podemos decir que esto está bien y que esto está solucionando cosas, porque aunque llegara a estar solucionando, que no hay evidencia de que esté bajando el ritmo de contagios, ya que este es un virus que ha demostrado que no importando las medidas, él tiene su propio ritmo. No ha demostrado que realmente esté solucionando y solo está creando costos. El mismo Michael Levy, un premio Nobel de Química en 2013, mencionó que el daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor a cualquier daño que el COVID-19 haya podido evitar. Toda la evidencia apunta a la mayor medida que se ha tomado alrededor para evitar esto. La medida más popular que se ha tomado para evitar el confinamiento y que ha sido apoyada por diferentes colectivos como lo es la Organización Médica de la Salud, que con el tiempo también se arrepintió de las cuarentenas, han afectado mucho más, pero esta medida parece haber sido lo suficientemente colectivizada, lo suficientemente implantada en el pensamiento general, que hasta la fecha se sigue pensando en cuarentenas como una solución, porque si las cuarentenas funcionaran, ¿por qué habría necesidad de hacer otra? Y si no funcionaran, ¿por qué haríamos otra cuarentena? Es decir, por donde lo veas no parece tener pies ni cabeza, y menos cuando
aparte de no estar funcionando, estás destruyendo lo demás que hay a su alrededor, estás destruyendo economías, estás destruyendo la vida de las personas, estás afectando otro tipo de enfermedades, enfermedades que aparte hay que plantearnos en dónde estamos. Con esto quiero hablar en específico del caso de México, donde México es un país que tiene enfermedades más importantes que COVID. En México en específico no se vive una pandemia, se vive una sindemia. Una sindemia es el conjunto de varias enfermedades que por una enfermedad han explotado y han hecho empeorar lo demás y terminan creando la muerte de personas. Es decir, México es un país número en los primeros puestos de obesidad, que es una enfermedad, en los primeros puestos de diabetes y en los primeros puestos de hipertensión, en básicamente toda su población. Entonces esto nos ha llevado a la situación en la que México está, que me parece que es el tercer país o por ahí que más muertos tiene por COVID-19. Entonces, más allá de focalizar la atención o de solo entregarle la atención a una medida como lo es el confinamiento, nadie está diciendo que no se deba hacer nada, sino que las formas de enfrentar este virus deben ser otras estrategias focalizadas a la gente vulnerable, es decir, focalizadas a grandes rasgos en adultos mayores, en gente que ya ha sufrido problemas de vías respiratorias, en el caso de México, en los millones de diabéticos y de hipertensos que tenemos y de obesos. Hay que focalizar la atención, la protección ante el COVID-19 en eso y no destruir las demás estructuras que tenemos a partir de confinamientos que parecen absurdos. Desde la Great Barrington Declaration, la gran declaración de Barrington, se ha dicho una gran declaración que han firmado especialistas como el Dr. Martin Kulldorff, profesor de medicina en la Universidad de Harvard, la doctora Sunetra Gupta, profesora de la Universidad de Oxford, y el Dr. Jay Bhattacharya, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, que son especialistas en epidemiología, en inmunología, en desarrollo de vacunas, en monitoreo de brotes de enfermedades infecciosas, en políticas de salud pública. Estos son especialistas. En septiembre lanzaron la Great Barrington Declaration, que ha sido firmada por médicos y por especialistas alrededor de todo el mundo, donde mencionan cosas que estaba mencionando, que las cuarentenas estaban siendo destructivas para los países, que las cuarentenas iban a traer más problemas de los que está solucionando, de los que intentaba solucionar, porque ni siquiera los ha solucionado. Esta declaración menciona cómo se debe atender esta pandemia y focalizar la atención, la protección a los grupos vulnerables. Esta declaración la pueden buscar así, la pueden googlear así como. Entonces no existe voces alrededor del mundo que se han opuesto a las formas que se generalizaron, que se colectivizaron desde un principio y a las formas fáciles de atender. A carta citada pelo sociólogo, The Great Barrington Declaration, diz: como epidemiologistas de doenças infecciosas e cientistas da saúde pública, temos sérias preocupações sobre o impacto prejudiciais para a saúde física e mental das políticas prevalecentes da Covid-19 e recomendamos uma abordagem o que chamamos proteção focalizada. Viemos tanto da esquerda como da direita e de todo o mundo. Temos dedicado nossas carreiras à proteção das pessoas. As atuais políticas de confinamento estão produzindo efeitos devastadores para a saúde pública a curto e longo prazo. Os resultados, para citar alguns, a taxa mais baixa de vacinação infantil, agravamento dos prognósticos de doenças cardiovasculares, menos exames oncológicos, deterioração da saúde mental, levando ao maior excesso de mortalidade nos próximos anos, com a classe trabalhadora e os membros mais jovens da sociedade a carregar fardos mais pesados. Como lo es de repente no hay que las opiniones personales y decir lo que vemos que está mal, porque creo que más de uno de nosotros nos hemos dado cuenta que esta forma de intentar lidiar con la pandemia no ha sido, pero no debemos someter nuestras decisiones, acciones y opiniones a lo que a la autoridad que supuestamente representa nuestro colectivo determine. No podemos dejar
que este pensamiento único, que la generalidad de un pensamiento y del pensamiento médico y de los colectivos, como lo son nuestros supuestos representantes, que son la gente que se encuentra en los gobiernos, termine por dar una respuesta fácil, por dar la respuesta que parece políticamente correcta, la respuesta que parece colectivamente adecuada y generalizada, termine dañando más el lugar donde vivimos, las sociedades, los países donde vivimos. Son más fáciles de atender. Un novo normal. Novo normal. Novo normal. The scientific dictatorships of the future, and I think there are going to be scientific dictatorships in many parts of the world, will be probably a good deal nearer to the Brave New World pattern than to the 1984 pattern. They will be a good deal nearer, not because of any humanitarian qualms in the scientific dictators, but simply because the Brave New World pattern is probably a good deal more efficient than the other. That if you can get people to consent to the state of affairs in which they are living, the state of servitude, the state of being, well, it seems to me that the nature of the ultimate revolution with which we are now faced is precisely this, that we are in process of developing a whole series of techniques which will enable the controlling oligarchy, who have always existed and presumably always will exist, to get people actually to love their servitude. People can be made to enjoy a state of affairs which, by any decent standard, they ought not to enjoy. And these methods, I think, are a real refinement on the older methods of terror, because they combine methods of terror with methods of acceptance. But then there are various other methods which one can think of. There is, for example, the pharmacological method. This was one of the things I talked about in Brave New World. And the result would be that, I mean, you can imagine a euphoric which would make people thoroughly happy even in the most abominable circumstances. I mean, these things are possible. History is bunk. Let's now repeat the catechism. Community. Community. Identity. Identity. Stability. Stability. Ford bless you. Ao invés do livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ser encarado como uma distopia, foi encarado como um manual pelos governos. E, ao invés da sociedade estar viciada em soma, Pílula da Felicidade, descrita no livro, poderia muito bem trocar por Opinião dos Tecnocratas. O Covid matou mais de 3 milhões de pessoas e merece seus cuidados, mas o humano se demonstrou tão perigoso quanto o vírus. As violações dos direitos nascidos conosco, a vida, a liberdade e a propriedade, foram violados e tiveram as consequências negativas em diversos aspectos da vida humana. Com o avanço da tecnologia, foi criado para rastrear e sequenciar o coronavírus, tanto que a vacina da Covid-19 foi a vacina desenvolvida mais rápido na história de todas as pandemias. E toda essa tecnologia nunca foi utilizada por nenhum inquisitor, rei ou ditador, e agora está à disposição dos governantes de nossa era. A tecnologia já está no sigilo bancário, no transporte, no armazenamento de dados e de momentos especiais, e não foi diferente. Uma vez cedida a liberdade, jamais será a mesma coisa, porque nas crises são onde são acionados os estados de sítio e os governos podem aumentar seu tamanho para eliminar seus inimigos. Porém, a tecnologia que nos oferece conforto e nos protegeu contra o coronavírus pode ser usada contra nós.